alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco do Brasil colônia. Vamos lá? O Brasil colônia da história do Brasil é a época que compreende o período que vai de 1530 a 1822, a chegada aí da família real portuguesa. Esse período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. O início da colonização, teve várias expedições que foram enviadas por Portugal visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. As mais importantes foram comandadas por Cristóvão Jacques, 1516 e 1526, que combateu os franceses. Também Martim Afonso de Souza, 1532, que combateu a pirataria francesa. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção de açúcar. É importante perceber que aí, nesse período colonial, o Brasil, que tinha um território muito vasto, um litoral muito amplo, sofria vários ataques de corsários, franceses, holandeses, que alguns chegaram até a se estabelecer durante o período em solo brasileiro. Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534 a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Essas capitanias eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia aí o território onde fica o Brasil, entre Espanha e Portugal, E aí, chegando lá ao limite interior, acabava esses loteamentos. Esses lotes, eles eram doados a capitães, donatários, pertencentes à pequena nobreza lusitana, que por sua conta, ou seja, por conta própria, promoviam a defesa local e a colonização. A produção do açúcar, da cana-de-açúcar, foi escolhida porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Foi lá no nordeste do país que a atividade açucareira atingiu seu maior grau de desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia, Nos séculos XVI e XVII, essas regiões tornaram-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica no Brasil. O sistema adotado de governo foi o governo geral, que foi criado em 1548 pela coroa portuguesa, com o objetivo de organizar a administração colonial. O primeiro governador foi Tomé de Souza, Ele governou aí de 1549 a 1553, que recebeu do governo português um conjunto de leis a serem aplicados na colônia. Essas leis determinavam as funções administrativas, judicial, militar e tributária do governo geral. O segundo governador-geral foi o Duarte da Costa, que governou de 1553 a 1558, e o terceiro Mendes Sá, de 1558 a 1572. É importante destacar que devido a essa grande extensão de terra, era difícil você manter uma coação, Você manter aí essa colônia funcionando em acordo, de todas as capitanias hereditárias. Era uma tarefa bem árdua para o governo, para a colônia portuguesa principalmente. Em 1572, depois da morte de Mendes Sá e de seu sucessor, Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou a ser um só em 1578. O governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob domínio da Espanha, a situação que perdurou até 1640, Esse período é conhecido como a União Ibérica, uma crise aí de sucessão do trono português,
que acabou sendo unificado, né, com a coroa espanhola devido à hereditariedade, a questão da coroa, né, a sucessão monárquica. Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774, quando o Marquês de Pombal, né, declarou a unificação novamente. Como era a formação social do Brasil colônia? Fundamentalmente, né, três grandes grupos étnicos, né, existiam aqui. O indígena, que já habitava o Brasil antes da colonização portuguesa, o negro africano, né, que foi trazido como mão de obra escrava para trabalhar aí na monocultura da cana-de-açúcar, e o branco europeu, principalmente o português, né, que entraram aí na formação da sociedade colonial brasileira. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo, né? Não eram pessoas muito sofisticadas. No Brasil colônia, né, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava que o senhor da casa grande, né, concentrar em torno de si a pequena quantidade de indivíduos, né, e ter a autoridade máxima, né, o prestígio ali e o poder local. Em torno do engenho viviam os mulatos, né, geralmente filhos dos senhores com as negras escravizadas. O padre, né, os negros escravizados, o feitor, o mestre de açúcar, os trabalhadores livres, etc. Embora a colônia portuguesa não aprovasse, né, esse tipo de prática, né, houve uma ampla miscigenação aí da população brasileira durante o período colonial, né, motivada principalmente por estupros, né, praticados contra as negras escravizadas que vieram da África. As ameaças ao domínio português. Nos primeiros anos, né, depois da descoberta, a presença de piratas e comerciantes franceses, né, no litoral brasileiro foi constante, né, foram muitos ataques franceses. A invasão francesa se deu em 1555, né, quando conquistaram o Rio de Janeiro, fundando ali a França Antártica, né, sendo expulsos em 1567. Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão e ali fundaram a França Equinocial, né, e a povoação de São Luís, onde permaneceram até 1615, né, quando foram novamente expulsos. As duas invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob domínio espanhol, ou seja, né, o enfraquecimento, né, dessa vigilância acabou, né, motivando novas invasões. A Bahia, né, sede do governo geral do estado do Brasil, foi invadida, mas a presença holandesa durou pouco tempo, né, foi de 1624 a 1625. Em 1630, a capitania de Pernambuco, né, o maior centro açucareiro da colônia, foi invadido por tropas holandesas. A conquista foi consolidada em 1637, com a chegada do governante holandês, né, o conde Maurício de Nassau. Ele conseguiu firmar ali, né, em Pernambuco, o domínio holandês e estendê-lo por quase todo o nordeste do Brasil. A cidade de Recife, né, o centro administrativo, foi urbanizado, saneada, pavimentada, foram construídas pontes, palácios e jardins. O governo de Maurício de Nassau chegou ao fim em 1644, né, mas os holandeses só foram expulsos em 1654. Quando você visita ali o Nordeste, né, a arquitetura, principalmente a arquitetura de Recife, de Olinda, né, você percebe a presença, né, holandesa, da colonização holandesa muito forte. Você percebe uma diferença gritante, né, dos lugares onde não tiveram essa invasão, né, que foram exclusivamente de colonização portuguesa. E a gente pode dizer que o governo de Maurício de Nassau foi muito proveitoso ali para a região de Pernambuco, né? Desenvolveu-se bastante aquela região e você percebe uma característica colonial, mas de uma cidade bem mais avançada do que outras cidades coloniais brasileiras. O século do ouro e dos diamantes. A procura de metais preciosos, né, sempre constituiu o sonho dos colonizadores. As descobertas começaram na década de 1690, na região de Minas Gerais. A partir daí se espalhou, né, em várias partes do território nacional. No século XVIII, a mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole.
o chamado ciclo do ouro, né, e do diamante, foram responsáveis por profundas mudanças na vida do Brasil colônia, né, com o crescimento urbano e do comércio. A crise no sistema colonial. Em 1640, as rendas do Brasil, né, no comércio brasileiro, elas eram essenciais para Portugal. Por isso Portugal passa a exercer um controle mais rígido sobre essa arrecadação de impostos e as atividades econômicas, chegando a proibir o comércio com estrangeiros. O descontentamento com a política econômica da metrópole, né, fez surgir várias revoltas, né? A gente tem aí a revolta de Beckman, né, lá no Maranhão, em 1684, a Guerra dos Emboabas, né, que dura de 1708 a 1709, lá em Minas Gerais, e a Guerra dos Mascates, né, em 1710, em Pernambuco. E aí, em fins do século XVIII, teve início os movimentos que tinham, né, o objetivo de libertar a colônia do domínio português, né? Entre elas, a gente teve a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, né, em 1798. No início do século XIX, né, a conjuntura criada pelas guerras napoleônicas, né, provoca aí a mudança, né, o bloqueio continental empurra, né, expulsa a família real portuguesa aí do seu território, né, e eles acabam vindo para o Brasil, né, chegam ao Brasil em 1808. Em 1815, né, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, o território deixa de ser colônia e mais tarde, né, a independência do Brasil é realizada em 1822. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes que ficaram conhecidos como letra A, Governos Gerais, letra B, Tratado de Tordesilhas, letra C, Capitanias Hereditárias, letra D, Tratado de Donatários ou letra E, Sesmarias. Pensando na resposta correta, que é a letra C, né? As capitanias hereditárias, que eram esses grandes lotes de terra, né, que foram doados a donatários, né, portugueses que vieram efetivar a colonização do Brasil. No período colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi letra A, o pau-brasil, letra B, a mineração, letra C, a cana-de-açúcar, letra D, o café ou letra E, algodão. Pensando um pouco na resposta correta, vamos lá. O produto que teve maior destaque durante o período colonial foi a cana-de-açúcar, né? A mineração, ela começa a ascender aí como um produto, né? Já no fim do período colonial, né? O café, né? A gente tem aí o ciclo do café lá no período imperial. Então, o período colonial, ele é marcado, né? Pelo latifúndio, né? Pela produção açucareira, né? Os engenhos, né? A casa grande, né, são elementos muito característicos desse período. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a este e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!